que as mulheres que seguiam Jesus não são tão conhecidas, não são tão citadas. A pergunta que a gente deve fazer sempre é quem ganha com esse apagamento? Ou o que a nossa sociedade ganha em esconder essas mulheres? Obviamente que o texto bíblico estava recheado delas e elas participaram sobremodo do ministério de Jesus. Mas eu quero lembrar de uma que tem nome e endereço. Assim como Jesus de Nazaré, a cidade da onde ele vem, Maria Madalena, vem de Magdala. É engraçado que o texto bíblico diz que essa mulher, ela foi curada de 7 espíritos. Jesus retirou dela 7 espíritos, 7 demônios, 7 espíritos imundos. Óbvio que os números na Bíblia não significam os números literalmente. O número 7 que significa totalidade, que ao encontrar com Jesus, Maria de Madalena ou Maria de Magdala foi na sua totalidade curada, ressignificada ou liberta da opressão ou tirada dos espíritos ruins. Mas eu quero pensar quais eram esses espíritos ruins que Maria de Madalena ou de Magdala carregava. Maria, por ser citada e ter sobrenome, e não ser a filha de alguém, a mulher de alguém, mas ter o nome próprio citado, possivelmente essa deve ter sido uma mulher forte e autônoma, que não deve ter aceitado as imposições da sociedade por onde estavam, não deve ter se casado com quem o pai escolheu, não deve ter criado família como dela era esperado. Muito provavelmente essa Maria fez a escolha de romper com a forma patriarcal e misógina da sociedade onde ela estava. O que não seriam esses 7 demônios, esses 7 espíritos ruins, ou essa totalidade de opressão que ela carrega, senão o mundo machista em suas costas? Por que não pensar que ao encontrar com Jesus e ter sido liberta de toda a totalidade de demônios, de ter sido liberta de toda a totalidade de doenças, ter sido curada, de ter sido liberta de 7 espíritos ruins, nós não podemos pensar que o contato com Jesus é que libertou essa mulher de toda a sorte de machismo, de opressão da sociedade do qual ela lutava contra? Eu gosto de pensar sobre isso. Não consigo ver uma mulher tão forte e tão potente como Madalena como sendo uma endemoniada, como o texto machista nos quer fazer pensar. Não podemos esquecer que a Maria de Madalena, de Magdala, ela foi a apóstola dos apóstolos. Inclusive, era assim que ela era conhecida no início das igrejas, na igreja primitiva. Porque foi essa Maria que viu o ressuscitado. Foi ela que anunciou para os homens: ele ressuscitou, ele está vivo. Ela foi a primeira, inclusive, mulher a não ser acreditada. Porque, como é comum, os homens não acreditam muito no que as mulheres falam. Mas se não fosse o testemunho de Maria de Magdala, nós não teríamos a experiência da ressurreição do Cristo. Maria foi seguidora, discípula, apóstola, muito respeitada na comunidade primeira dos evangelhos. Essas memórias são relatadas em Mateus, Marcos, Lucas e João, e era sim respeitada no movimento de Jesus como uma discípula igual aos outros. Ela anuncia sua morte, ela anuncia sua ressurreição. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, parece já entender no seu tempo que o lugar de mulher é onde ela quiser. E mesmo que talvez, para viver sobre os ventos da liberdade, ela possa parecer uma endemoniada de 7 demônios, ela não abriu mão de viver como ela queria. Ao encontrar o Cristo, ela perde todo o peso do patriarcado. Por isso que, para pensar hoje, nesse dia, eu gostaria que a gente tivesse os ímpetos de Madalena, de ter autonomia, de ter autenticidade, de não agir como a sociedade espera de nós, mas ter esse espírito rompante de mulher, de acreditar que pode fazer o que quer fazer, mesmo quando tudo ao nosso redor diz para nós que esse não é o nosso lugar. O Espírito de Deus vivendo em Madalena é esse Espírito de Deus que quer viver em nós hoje, dizendo que nós podemos fazer tudo aquilo da qual nós queremos fazer. Que sejamos como Madalena, simples, mas revolucionário.